Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O relator da reforma da Previdência anunciou que vai diminuir o período de pedágio e também vai reduzir aí o período de transição. Vai diminuir o pedágio e melhorar aí a transição na reforma da Previdência. Outro assunto em destaque é que o Tribunal Superior Eleitoral remarcou o depoimento do marqueteiro João Santana e da mulher dele naquele processo que apura e pede a cassação da chapa Dilma Temer. Os detalhes a gente conta para você a partir de agora aqui na TV Brasil, na Rádio Nacional e emissoras públicas em todo o país. A gente começa falando desta operação da Polícia Federal que ocorreu hoje no Rio de Janeiro, a Operação Fatura Exposta. Uma operação que resultou na prisão de um ex-secretário de Saúde, que é um desdobramento das investigações da Operação Lava Jato. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Alessandra Lago, que fala conosco diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. 100 policiais cumpriram hoje de manhã 3 mandados de prisão preventiva, 3 de condução coercitiva e 20 mandatos de busca e apreensão na capital e também nos municípios de Mangaratiba e Rio Bonito. A operação ela investiga a cobrança de propina em contratos com a Secretaria Estadual de Saúde. O ex-secretário Sérgio Cortes, que esteve à frente da pasta desde o primeiro mandato do ex-governador Sérgio Cabral, seria um dos principais responsáveis pelo esquema, de acordo com o Ministério Público Federal. Nos pregões internacionais para aquisição de equipamentos, seria dividida uma propina de 5% para o ex-governador e 2% para o ex-secretário de Saúde. Outro envolvido é o empresário Miguel Skin. Ele é dono da Oscar Skin, uma empresa que fornece equipamentos e próteses para hospitais do estado do Rio de Janeiro e para o Instituto de Traumatortopedia. O Skin, ele participaria de licitações já combinadas e orientaria o ex-secretário a especificar produtos de forma a dar vantagem a ele, que ele somente pudesse fornecer esses produtos. De acordo com os investigadores, o ex-governador Sérgio Cabral recebia por mês de Miguel Skin R$450 mil. Ele teria recebido durante todo esse esquema 16 milhões e meio de reais. Os alvos da prisão preventiva hoje foram Sérgio Cortes, Miguel Skin e Gustavo Estelita, que era o operador financeiro de Miguel Skin. A justificativa para esse pedido de prisão preventiva é que são pessoas com forte influência no setor público e privado e que estariam atrapalhando as investigações. Obrigada, Alessandra Lago. E olha, a editora da Agência Brasil, Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado, hoje eu apresento aqui nos corredores do poder diretamente da redação da TV Brasil. E Carolina já está aqui ao meu lado porque houve, inclusive, uma entrevista coletiva em que os procuradores do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro detalharam também outros pontos da acusação, né, Carolina? Boa noite. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo. Os procuradores detalharam como foi essa investigação. E os procuradores do Ministério Público Federal afirmaram hoje que esse esquema de corrupção, que seria liderado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, alastrou-se para todas as áreas do governo estadual. Nessa entrevista coletiva, o procurador Eduardo Euage disse que o pagamento de propina e o desvio de dinheiro de obras não era setorizado no governo do Rio de Janeiro, ocorria em todas as áreas. Aí, relembrando um pouco da operação, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram hoje 3 mandados de prisão preventiva contra suspeitos de integrarem essa quadrilha. Foi pedida a prisão do ex-secretário Sérgio Cortes, do empresário Miguel Skin e do suspeito de ser o operador no esquema, Gustavo Estelita. E estima-se que os desvios chegaram a 300 milhões de reais entre 2007 e 2016, porque os contratos firmados nesse esquema de corrupção, eles permaneceram
permanecem em vigor até hoje, Rosiane. Olha, aí um pouco dos bastidores da repercussão política deste assunto hoje aqui em Brasília. Não havia uma roda no período da manhã, não havia uma roda de conversa aqui em Brasília que o tema não fosse abordado, em especial com dois pontos que chamaram a atenção. Um é essa declaração aí dos procuradores do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, de que a corrupção era generalizada na gestão de Sérgio Cabral. O outro ponto que foi muito abordado nessas rodas de conversas políticas aqui em Brasília foi o principal personagem desta apuração, que é justamente o ex-secretário Sérgio Cortes. Você vê aí, você que está acompanhando pela TV Brasil, imagens daquela foto que virou assim um clássico em relação a qualquer declaração que se faz sobre o ex-governador Sérgio Cabral, aquela foto de uma farra que eles fizeram em Paris e depois fizeram fotos com guardanapos na cabeça. Um dos presentes naquela foto é justamente o secretário. O secretário que, inclusive, à época muito bem relacionado com o então governador Sérgio Cabral e chegou a ter, naquela época, no início da primeira gestão do governo da então presidente Dilma Rousseff, o nome sugerido para que ele chegasse a ocupar o Ministério da Saúde, fato que não foi consolidado. Consequentemente, foi um assunto que tomou todas as rodas políticas no início da manhã aqui em Brasília. Até porque um outro assunto que a gente vai falar no segundo bloco tomou as rodas políticas no período da tarde, que é a questão da Lava Jato, a nova lista sobre políticos que serão investigados nesta operação. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Agora eu vou até o Congresso Nacional, porque é o seguinte, enquanto vem essas denúncias de corrupção, os estados com as contas aí num buraco profundo, no Congresso Nacional, na Câmara especificamente, a tentativa é de salvar os cofres públicos. Lucas Por Deus Leon, desta vez a tentativa de votar o projeto de recuperação de dívidas dos estados com contrapartidas teve sucesso aí na Câmara? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Pois é, a Câmara adiou mais uma vez a votação do projeto de recuperação fiscal dos estados em crise. Não foi dessa vez que a Câmara conseguiu aprovar o texto que suspende a dívida dos estados com a União por 3 anos para que eles possam se reequilibrar as contas públicas, né? Em troca, eles têm que tomar várias medidas de ajuste fiscal, como privatizações e aumento de contribuição previdenciária de servidores. Eles estavam prestes a votar entre duas opções. O texto enviado pelo governo e mudado pelo relator Pedro Paulo, do PMDB, que prevê as contrapartidas, essas de ajuste fiscal, e um outro texto da oposição que não prevê contrapartidas e que elas seriam negociadas estado por estado. Mas antes dessa votação, o quórum estava muito baixo e o presidente da Casa, Rodrigo Maia, cancelou a sessão, adiando a votação para a próxima semana. Por volta de umas 4 horas da tarde, o quórum estava alto, mais de 400 deputados presentes no plenário, quando foi divulgada a lista de Fachin sobre os supostos investigados na delação da Odebrecht. Então esse quórum começou a cair e já por volta das 6 horas da tarde a sessão foi cancelada. Rosiane. Obrigado, Lucas Por Deus Leon. A gente volta a falar agora de investigações, mas é em relação àquele processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral, diante daquele pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Hoje houve novidade em relação a esse caso. Então, confira com a gente agora o que foi essa novidade nessa movimentação. O ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, remarcou os depoimentos do casal de publicitários João Santana e Mônica Moura para o próximo dia 24. Eles seriam ouvidos na próxima segunda-feira, mas, como tinham audiências marcadas em Curitiba, onde respondem processo relacionado à Operação Lava Jato, as oitivas foram reagendadas. No TSE, João Santana e Mônica Moura serão ouvidos como testemunhas. Eles foram responsáveis pelo marketing da campanha presidencial de Dilma Rousseff nas eleições de 2010 e 2014. Este ano, os dois publicitários foram condenados na Lava Jato a 8 anos e 4 meses de prisão, acusados de receber 4,5 milhões de dólares em contas na Suíça. Olha, agora um outro tema também em destaque nos corredores do poder hoje foi o balanço do Disque 100, para saber a quantas andam aí as denúncias, como que estão os números e quais são as denúncias em relação, por exemplo, a ofensas à parte de direitos humanos. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Paulo Leite.
Em média, foram feitas 364 denúncias todos os dias, mais de 130 mil ao longo de todo o ano passado. A maioria das denúncias de violação de direitos humanos foi contra crianças e adolescentes, 57% das ligações. Na sequência, aparecem os idosos, com 25% das ligações, e pessoas com deficiência, com 7%. Mas quando a gente compara com o ano anterior, ao da pesquisa 2015, o maior salto em relação ao número de denúncias foi contra a população negra e a população de rua. Portanto, os detalhes também a gente lembra você que você pode conferir lá no site agenciabrasil.ebc.com.br. No próximo bloco, você vai conferir com a gente outras informações sobre a pauta política no Congresso Nacional e também a manifestação de políticos do tema que dominou a tarde nos corredores do poder aqui em Brasília. A expectativa da divulgação oficial da lista que autoriza aí com o nome dos políticos que terão inquéritos autorizados no Supremo Tribunal Federal. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, um dos temas que mais geraram movimentação e comentários políticos agora à tarde, especialmente no finzinho da tarde, foi a divulgação de uma lista extraoficial com nomes de políticos que estariam ali com autorização no Supremo Tribunal Federal para que sejam abertos inquéritos sobre eles. A lista foi divulgada com exclusividade pelo jornal O Estado de São Paulo e presidentes de partidos políticos e outros parlamentares se manifestaram sobre esta divulgação. Por meio da assessoria, o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, disse que considera importante o fim do sigilo sobre o conteúdo das delações e ressaltou que ele mesmo fez esse pedido ao ministro Edson Fachin. O senador também considera que, assim, será possível desmascarar as mentiras e demonstrar a absoluta correção de sua conduta. O presidente do DEM, senador Agripino Maia, disse que mesmo não tendo sido candidato em 2014 e desconhecendo o teor das menções atribuídas a ele, coloca-se à disposição da Justiça para colaborar com as investigações que se venham a requerer. O presidente do PMDB e líder do governo no Senado, Romero Jucá, disse que sempre esteve e sempre estará à disposição da Justiça para prestar qualquer informação. Jucá disse ainda que nas campanhas eleitorais dele sempre atuou dentro da legislação e teve todas as suas contas aprovadas. A defesa do senador Fernando Bezerra Coelho, representada pelo advogado André Luiz Calegari, afirmou que não foi oficialmente comunicada, tampouco teve acesso à referida investigação. Ressaltou, porém, que Fernando Bezerra mantém-se à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos. A defesa diz ainda que em 35 anos de vida pública, Fernando Bezerra Coelho nunca teve qualquer condenação. O senador Humberto Costa, do PT, Partido dos Trabalhadores, disse que espera a conclusão de inquérito aberto há mais de 2 anos pelo STF e para o qual a Polícia Federal já se manifestou pelo arquivamento. Afirmou também que aguarda ter acesso aos novos documentos para reunir as informações necessárias à sua defesa. Humberto Costa disse que abriu mão de todos os seus sigilos e que se coloca à disposição das autoridades para todos os esclarecimentos necessários, como sempre o fez. O senador Lindbergh Farias, também do Partido dos Trabalhadores, disse que mais uma vez confiará que as investigações irão esclarecer os fatos e, assim como das outras vezes, está convicto que o arquivamento será o único desfecho possível para esse processo e concluiu, novamente, justiça será feita. Crescendo aí, essas manifestações de presidentes de partidos e de outros políticos, elas ocorreram justamente porque no meio para o fim da tarde o jornal Estado de São Paulo divulgou aí essa lista, até o momento uma lista que não é oficial. Há uma expectativa de que o ministro Edson Fachin divulgue ainda hoje a derrubada do sigilo dessa lista, né, com as investigações. E são pedidos de investigações, para a gente lembrar,
pedidos de investigação que foram feitos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com base naquelas delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Além desses políticos que eu citei, outros estão divulgando nota a todo momento, porque é uma lista, a princípio, uma lista grande. E aí Mariana Jungmann, nossa repórter no Congresso Nacional, ela recebeu, inclusive, já a nota de outros políticos. Conta pra gente quem também se manifestou aí. Mariana Jungmann, boa noite. Boa noite, Rosiane Kennedy. Pois é, agora há pouquinho, o presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, foi um dos que divulgou nota, uma nota curta, viu, Rosiane, na qual ele disse que a justiça brasileira tem maturidade e firmeza para apurar e distinguir mentiras e versões alternativas da verdade. Quem também divulgou nota agora há pouco foi o senador Renan Calheiros, ex-presidente também do Senado e do Congresso e atual líder do PMDB, em que ele diz que a abertura dos inquéritos permitirá que ele conheça o teor das supostas acusações para, enfim, exercer o seu direito de defesa. Ele diz ainda que há vazamentos seletivos nas delações e que um homem público sabe que pode ser investigado, mas isso não pode significar uma condenação prévia ou um atestado de que alguma irregularidade foi cometida e que ele acredita que esses inquéritos serão arquivados por faltas de provas. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, também divulgou nota e disse que esclarece que as delações feitas para suas campanhas foram oficiais, declaradas e posteriormente aprovadas pela Justiça Eleitoral. Quem divulgou nota ainda foi o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e ele e seus advogados disseram que a defesa não teve acesso ao conteúdo do pedido de abertura de inquérito mencionado pela imprensa e que o ministro está à disposição das autoridades e confia que será comprovada a falta de relação entre ele e os fatos investigados, Rosiane. Então, essas notas aí vêm chegando a todo momento, porque essa lista extraoficial saiu agora no fim da tarde, então vários dos políticos citados ainda estão aí aos poucos se manifestando. Obrigada, Mariana Jungmann. Só uma observação aqui, agora há pouco eu estava trazendo uma série de notas aí de políticos, citei a nota divulgada pelo senador do PT, Lindbergh Farias, que é da bancada do Rio de Janeiro, mas quem está acompanhando a gente pela televisão viu lá na imagem que estava senador do PSB. Então, fazendo essa correção, eu falei PT, mas lá apareceu o PSB, então desculpa, e fazendo a correção devidamente aqui. Agora, olha, também do Partido dos Trabalhadores, quem se manifestou agora há pouco foi o governador do Acre, Tião Viana, que mandou uma nota já para a gente. E quem tem informações sobre isso é Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado. O que é que disse o governador do Acre, Carol? Rosiane, sobre essa questão da lista, né? Essa lista extraoficial, o governador do Acre, Tião Viana, que é do PT, ele negou qualquer irregularidade, disse que nunca teve nenhuma reunião com Marcelo Odebrecht, que é ex-presidente da construtora e também fez a delação premiada, né? Ele também fez esse depoimento. O governador disse também que tem um histórico de combate à corrupção, que defende a apuração de qualquer ato suspeito, mas que não há nenhuma irregularidade e que, inclusive, todas as contas das campanhas eleitorais dele foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, Rosiane. É uma nota, inclusive, que alguns partidos vêm repetindo o tom, o próprio senador Tião Viana, justamente por causa dessa expectativa em relação à queda de uma vez o sigilo em relação às delações. Agora a gente segue com o noticiário, lembrando que este assunto sobre a Lava Jato você também terá outros detalhes daqui a pouquinho no Repórter Brasil. Então continua acompanhando a nossa programação que este assunto voltará à pauta. Mas agora a gente segue com outra informação importante no noticiário de hoje, um dos principais temas em pauta, a negociação aí para arrematar o texto final da reforma da Previdência. E vai ter alteração anunciada, inclusive pelo relator hoje, para permitir aí diminuir o pedágio, aumentar o período ali do prazo de transição. Quem vai contar os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, diretamente no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica.
Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Bom, para tentar aprovar a reforma da Previdência, o relator, deputado Arthur Maia, do PPS, deve fazer várias mudanças no texto original da proposta de emenda à Constituição. Uma das alterações, por exemplo, é a flexibilização da regra de transição. Como é que vai funcionar isso? O relatório deve retirar a idade mínima de acesso à transição. É que na proposta original, a transição valeria para os trabalhadores que estão acima dos 50 anos, no caso dos homens, e de 45 anos, no caso das mulheres. Agora, a pessoa escolhe se quer aderir ou não. Para os que aderirem, vai ter um pedágio. O relator Arthur Maia explica como vai funcionar esse pedágio. Vamos acompanhar. O cálculo é mais ou menos o seguinte: você vai aplicando esse pedágio para trás. Então, até chega um ponto em que a aplicação do pedágio e mais a idade que já subiu lá na frente, você tem uma situação que para a pessoa não vale mais a pena entrar na regra de transição e vai direto para os 65 anos. Mas enquanto for interessante para as pessoas entrarem na regra de transição, há espaço para tal. O deputado Arthur Maia afirmou ainda que vai haver uma transição para se igualar a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. Mas essa é uma questão polêmica, viu, Rosiane? E foi discutida na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. A representante da OAB no Distrito Federal, Alessandra Damian Cavalcante, criticou a proposta. Vamos conferir o que ela disse. A mulher ainda tem uma situação muito diferente no mercado de trabalho em relação ao homem, tanto no quesito salário, como na jornada em oportunidades de trabalho. Enquanto houverem essas diferenças na realidade do mercado de trabalho, ainda não é o momento de igualar a idade e o tempo de contribuição, porque está-se assim excluindo a mulher da Previdência, porque ela não vai conseguir alcançar esse tempo. O relatório da reforma da Previdência será apresentado na comissão especial no dia 18 e, segundo o presidente Carlos Marum, a PEC deve ser votada no colegiado até o fim do mês, viu, Rosiane? Obrigada, Jéssica Gonçalves. Só que esse tema é bem confuso, então, assim, linhas gerais, o que é que havia ali de texto inicial? Não tinha um período, a expectativa era de que houvesse um período de transição que fizesse com que mulheres ali com até 43 anos tivessem uma variação para poder ter um período mais flexibilizado para esse acesso à aposentadoria. Com essa mudança que o relator está apresentando hoje, eu até ressaltei aqui, porque o texto original previa que somente homens com mais de 50 e mulheres com mais de 45 teriam acesso à regra de transição, que na prática permite aí a aposentadoria somente com 65 anos de idade. Mas, segundo ele, a idade vai ser aí bem mais ampliada, a expectativa é de que isso possa variar até mesmo para 30 anos de idade. Então, nos próximos dias a gente vai trazer mais detalhes para deixar isso de uma forma didática para você entender o que é que está sendo alterado. E em relação a bastidores, hoje, inclusive no Palácio do Planalto, antes de ter uma reunião grande, inclusive com a presença do relator, o presidente Michel Temer fez uma declaração, mais uma vez, sobre essas modificações no texto. Tá certo, Rosiane, a gente vai falar sobre aborto, que é um assunto, super polêmico, e em uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer afirmou que a descriminalização do aborto é um assunto que deve ser discutido no Congresso Nacional e não na Suprema Corte. Esse posicionamento do presidente Michel Temer ele foi enviado após a ministra Rosa Weber ter solicitado que o presidente se manifestasse em uma ação que tramita no Supremo contestando artigos do Código Penal e pede que o aborto seja descriminalizado até a 12ª semana de gestação. Para o presidente Michel Temer, a falta de consenso moral, filosófico e religioso sobre esse tema é tanta que somente o Congresso, que é o representante da diversidade da sociedade, seria a instituição habilitada para discutir esse assunto.
Agora, ainda falando do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ele emitiu hoje um despacho em que ele reafirma à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que uma ação sobre a doação de sangue por homossexuais está liberada para ser incluída na pauta de julgamentos do Supremo. Edson Fachin, ele ressaltou que desde a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nesta ação que ocorreu em setembro do ano passado, esse assunto já pode ser levado para discussão no plenário do Supremo. Agora, cabe à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, definir a agenda do plenário do STF. Ela define qual pauta, qual ação vai ser julgada pelo Supremo. Essa ação foi movida pelo PSB, que contesta normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Ministério da Saúde. Essas normas, elas proíbem a doação de sangue por homens homossexuais que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses. De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, homens que tiveram relações sexuais com outros homens ou com as parceiras são considerados inaptos por 1 ano para doar sangue. Rosiane. Agora, em relação a travestis, também teve uma outra notícia na agência que, inclusive, estava sendo bastante acessada. Sim, foi uma determinação, Rosiane, do Banco Central. O Banco Central, ele determinou agora, ele publicou hoje uma norma dizendo que travestis e transexuais vão poder ter o nome social no cartão bancário, em canais de relacionamento e também em correspondências das instituições financeiras. Olha, então esses detalhes você confere lá na agência e eu lembro a você mais uma coisa que está na nossa pauta. Lá no Senado havia uma discussão sobre um documento único de identidade, mas amanhã a Mariana Jungmann vai contar para vocês. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Carol. Boa noite a todos, até amanhã.